Investimentos do setor imobiliário apontam o crescimento desse mercado em Piracicaba. No esporte, você fica por dentro do mundo do kickboxing e descobre que essa modalidade vai além da autodefesa. E mais, saiba que o ronco pode ser a apneia do sono e influenciar na qualidade de vida. E falando de saúde, você sabe como lidar com a diabetes? Conheça histórias de pessoas que aprenderam a conviver com a doença. Você confere ainda a agenda cultural do fim de semana e também nos acompanha em uma viagem pelos estúdios musicais independentes. E veja também, Zoológico de Piracicaba oferece diversão e entretenimento, com garantia de segurança. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Ensaio. Estimativa do IBGE aponta que Piracicaba deve encerrar o ano com população acima dos 388 mil habitantes. Em relação ao censo 2010, significa que a cidade ganhou 24 mil novos moradores, e esses novos piracicabanos vão precisar de um lugar para morar. Esse é um dos fatores responsáveis pelo crescimento do mercado imobiliário na cidade. Acompanhe na reportagem. O crescimento do mercado imobiliário em Piracicaba vive seu auge há algum tempo. E quem pensava que esse boom fosse temporário se enganou. O Secov, principal sindicato ligado à habitação no estado de São Paulo, realizou um estudo em abril passado que aponta dados animadores para a cidade. Nos últimos 3 anos, foram investidos 2 bilhões e 200 mil reais no setor e mais de 6 mil apartamentos lançados. O que proporcionou esse crescimento imobiliário foram uma série de transformações importantes que o país veio passando, né? Nós tínhamos uma carência muito grande de imóveis no mercado imobiliário brasileiro, né? Cerca de 9 milhões de unidades no Brasil, em Piracicaba cerca de 12 mil unidades. O patamar atingido pelo mercado impulsionou novos investimentos, tanto para clientes quanto para as próprias imobiliárias. Tanto que no último dia 19 de agosto foi lançada a Rede Piracicaba de Imóveis, um pool imobiliário que reuniu 8 das principais administradoras de imóveis da cidade em torno de uma plataforma pioneira, a Cooperativa Online de Imóveis. A rede ela trabalha basicamente com um sistema compartilhado de informações de uma forma padronizada. E o coração desse sistema, dessa plataforma, é um sistema único, onde todas as imobiliárias têm o mesmo sistema. E o futuro do mercado imobiliário em Piracicaba também é promissor. Um levantamento feito pela Prefeitura da cidade aponta que nos próximos anos serão construídos mais 5 mil unidades, tanto residenciais quanto comerciais, mantendo o mercado da construção civil em ascensão. Depois da boa notícia sobre o mercado imobiliário de Piracicaba, vamos falar de esporte, mais especificamente sobre o kickboxing. Em Iracemápolis, crianças e jovens de até 17 anos podem aprender esta arte marcial de graça. Criado na década de 70 por karatekes que se diziam cansados de competições que impediam o contato pleno, o kickboxing permite aos seus lutadores que utilizem tanto quanto chutes e socos em suas lutas, mas é proibido continuar um combate se um dos lutadores estiver no chão. Hoje em dia, muitas pessoas procuram essa atividade para autodefesa. O kickboxing oferece também a disciplina em primeiro lugar, né? A disciplina para tirar também bastante criança que fica na rua brincando, foge um pouco também de más companhias e a defesa pessoal. David também conta como surgiu o projeto e como está ajudando as crianças. O projeto ele veio de uma conversa que eu tive, além de amigo meu, o vereador Percy, né, ele me ajuda bastante e daí eu fiz essa proposta para ele para poder ensinar o projeto para tirar as crianças da rua. E aí você está vendo agora aqui, ó, tá lotado, academia lotada, os meninos vindo treinar. Com o apoio da Prefeitura de Iracemápolis, a prática do kickboxing é ensinada gratuitamente a 22 crianças, número pequeno para a realização de competições municipais. A intenção é realizar, mas ainda nós estamos no começo, esse projeto começou há pouco tempo e temos ainda um número pequeno de alunos. Mas eles já participam em outros campeonatos, em outros eventos no qual a Prefeitura apoia, mas a intenção é realizar um aqui na nossa cidade também. Com os treinos de condicionamento físico e do próprio Instituto de Arte Marcial, os alunos desenvolvem desde os golpes básicos até valores como responsabilidade, respeito e convívio social. Mudou tudo completamente, minha disposição, respiração, tudo. Antes eu vivia trancado no quarto, agora eu saio, venho treinar, venho fazer tudo, mudou tudo completamente. Ao unir esperança para o futuro e o domínio da técnica durante as aulas,
O kickboxing, além da autodefesa, se mostra como uma forma de aprender a conviver melhor com as pessoas. Você tem exame de faixa no final do ano? Vai sair um exame e eu pretendo participar. Vai que eu consiga, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. As aulas de kickboxing ocorrem às terças e quintas-feiras em 2 horários, das 9 às 10 da manhã e das 2 às 3 da tarde. E por falar em esportes, vamos conferir os principais jogos da rodada do fim de semana do Brasileirão. Domingo é dia de Clássico da Saudade. Palmeiras e Santos se enfrentam no Pacaembu às 4 da tarde. O líder Cruzeiro enfrenta o Vitória no Barradão às 6h30, também no domingo, para seguir em busca do título. E o São Paulo tenta chegar mais próximo da Raposa na rodada. O tricolor encara o Bahia em casa às 6h30. E agora vamos voltar no tempo. Você confere o que foi notícia na primeira edição do Jornal Ensaio de 2004, produzido pelos alunos de jornalismo da Unimep. Em 2004, o Jornal Ensaio foi apresentado pelas ex-alunas da Unimep, Renata Cabral e Sara Baldin. Aquela edição do JE começava com uma reportagem de Daniela Rocha sobre o risco de fechamento do Centro de Referência da Mulher de Piracicaba, para mulheres vítimas de violência doméstica. O repórter João Francisco Moreno mostrava que em ano eleitoral não era difícil encontrar propagandas disfarçadas antes do período eleitoral. O projeto de remoção de famílias que ocupavam irregularmente áreas de proteção ambiental da Prefeitura de Americana foi tratado na reportagem de Sara Baldin. A repórter Juliana Carrara trazia informações sobre a hepatite B, que podia e pode ser evitada por vacina e que em alguns casos pode levar à morte. Uma reportagem de Fabiane Rivero Calil anunciava que a técnica branca assumia o time de basquete feminino de Piracicaba para os próximos campeonatos. O Programa Federal de Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido pelos Centros de Atendimento Socioeducativo de Piracicaba, foi noticiado por Carolina Campos. A repórter Elaine Cristina Franco informava sobre a expectativa dos trabalhadores informais de melhorias no Camelódromo Central por parte da Prefeitura. Uma reportagem de Renata Cabral Vieira revelava que, para economizar, alguns consumidores misturavam álcool e gasolina ao abastecer os carros, que não eram flex. As dicas de cultura e lazer daquela edição ficaram por conta de Fabiane Rivero Calil. O repórter Gilberto Algarra informava que os casais de todas as idades se divertiam no Clube do Saudosista. A Feira de Artesanato de Piracicaba, com produtos inspirados na cultura e no turismo locais, era noticiada por Cássia Silveira Pires de Almeida. Aquela edição do JE era encerrada com uma reportagem de Fernando Teixeira sobre o grupo Guarantã, que há 15 anos consecutivos encenava o espetáculo Paixão de Cristo. O ronco que incomoda muita gente pode ser doença séria. Descubra também como a diabetes interfere na rotina das famílias e quais os cuidados que os diabéticos precisam ter. Não perca essas e outras informações nos próximos blocos. É rapidinho! Dormir com quem ronca é difícil, não é mesmo? O ruído alto atrapalha e irrita aqueles que são obrigados a conviver com ele. Mas é preciso ficar alerta, porque o ronco é um dos sintomas da apneia, uma doença grave que provoca queda na qualidade de vida do paciente. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Conviver com quem ronca pode ser difícil.
O ruído constante emitido pela pessoa que ronca significa sono perdido para quem tem que ouvir, mas pode ser sinal de um problema muito mais grave, a apneia do sono. Primeiro sintoma da apneia, o que é? É o ronco à noite, a pessoa ronca, para de respirar, ou seja, tem aquelas pausas respiratórias, geralmente ou o marido ou a esposa nota que a pessoa para de respirar, ela está roncando, daqui a pouco ela tem uma pausa respiratória. Essa pausa é a apneia. O ronco, no entanto, pode ser sintoma da apneia do sono, uma doença mais grave que tem como resultado a queda na qualidade de vida. A apneia tem tratamento. Ele pode ser cirúrgico, pode ocorrer com o uso do posicionador mandibular ou ainda com o aparelho CPAP. Este aparelho é semelhante a uma máscara de inalação que auxilia na respiração durante o sono. Como você descobriu que tinha apneia do sono? Através do ronco. A esposa sempre reclamava que eu roncava bastante, e aí a gente resolveu fazer o exame e aí apareceu a apneia do sono. Como o senhor se sentia antes de começar o tratamento e como o senhor se sente agora? Sentia assim canseira, não descansava legal durante a noite, acordava de manhã com a boca seca, na garganta assim, e aí a partir do momento que eu comecei a usar o aparelho, acabou tudo isso aí. Não seca mais e de manhã a gente acorda descansado, como se tivesse dormido a noite toda. Por isso, fique atento. Aquela sinfonia que vem da pessoa dormindo ao lado pode não precisar mais do cutucão para a pessoa parar de roncar. O problema tem tratamento. E por falar em saúde, você sabia que a cada ano aumenta o número de pessoas com diabetes no país? As causas mais comuns da doença são a obesidade e o sedentarismo. Como será a alimentação de pessoas com essa doença? Nada de açúcar? Só alimentos diet? As respostas para essas dúvidas você confere na reportagem a seguir. Doces, massas, frutas ou apenas alimentos diet? Produtos light e diet são a mesma coisa? Essas são algumas perguntas frequentes sobre a alimentação de pessoas com diabetes. Na verdade, a gente sabe que tem alguns alimentos que não são indicados quando o diabético está muito descompensado. São alimentos que têm açúcar, carboidratos refinados, como pães, biscoitos e massas, porque eles estimulam a produção muito grande de insulina. E quando o diabético está descompensado, esses alimentos naquele momento devem ser controlados. Não existem alimentos proibidos. Hoje a ciência, a tecnologia, ela fala que podemos ter o consumo, desde que com moderação e de forma controlada. A diabetes acontece porque o pâncreas não consegue mais produzir insulina ou esse hormônio é incapaz de exercer a função correta. O resultado é o aumento da glicose no sangue e a necessidade de tratamento, atividades físicas e uma alimentação controlada. Bruno foi diagnosticado com a doença aos 5 anos. Hoje, com 25, já sabe como cuidar de sua alimentação e que cuidados tomar em relação à doença. Bom, a alimentação do diabético para mim é normal, a única coisa que eu não como é o doce. Atividade física também normal, a única coisa que eu faço é antes de atividade física, eu faço destro, estando baixo, eu tomo um refrigerante normal para ela subir, estando alto eu não como nada. Se eu comer alguma coisa alta, ela vai subir mais. E quando estiver muito baixo, aí também não posso fazer atividade física. E no caso das crianças, o que fazer quando há mais delas em casa? Melissa tem 2 filhos. O mais velho, João Otávio, descobriu a diabetes aos 4 anos, precisando de uma alimentação mais equilibrada e mudando os hábitos de toda a família. No dia a dia, o que seria alimentação mais equilibrada? Ele tem que comer a cada 3 horas, alimentação mais saudável, com inclusão de frutas, legumes, verduras, o que para uma criança não é tão fácil, mas a gente procura seguir essa regra. Eduardo, o caçula, não tem diabetes, o que faz com que alguns produtos sejam comprados 2 vezes. Em termos de açúcar, que é o que o João não pode, muitas coisas em casa são sem açúcar, né? Mas nós temos as coisas do Edu também, o chocolate, o achocolatado para pôr no leite. Então tem as coisas diferenciadas de cada um em termos de doce, mas também tem muitas coisas que o Eduardo acaba consumindo o produto dietético também, como o João, e por uma questão de rotina da casa. E quanto às cestinhas infantis? O que fazer para que a criança não se sinta deslocada?
Melissa achou uma solução prática e simples. Então ele ia numa festinha infantil, eu fazia o bolo, às vezes comprava, né? Tinha um lugar antes que fazia o docinho, o bolo, aí eu levava o pedaço do bolo e era um kit, um pedaço de bolo e alguns docinhos e levava. E ele já sabia que na hora do parabéns, a moça ia trazer o kit dele. E para completar, uma curiosidade que muitas pessoas têm. Qual a diferença entre alimentos diet e light? Existe uma diferença entre os alimentos diet e alimentos light. Todo alimento light é um alimento que tem um valor calórico reduzido em relação ao alimento tradicional. No caso de um refrigerante, ele tira o açúcar e adiciona um adoçante. Isso classifica um alimento light. Ele tem que ter pelo menos 25% a menos de calorias totais em relação ao alimento tradicional. Um produto dietético, ele pode ter o açúcar, né, substituído pelo adoçante, ou ele pode ter algum outro ingrediente substituído. Por isso que é conveniente a gente ler o rótulo do produto para entender. A condição é de consumir ou não de acordo com a orientação que ele tiver. Se ele pode consumir ou se ele deve realmente procurar um produto dietético, que é isento de açúcar ou isento de algum outro carboidrato. No próximo bloco, você vai descobrir como é feita uma gravação em estúdio musical independente. E você vai ver também. O Zoológico Municipal é uma ótima opção para os piracicabanos e oferece segurança aos seus visitantes. Voltamos já com a agenda cultural do fim de semana. Não saia daí! O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Com o fim de semana se aproximando, Cristiano Araújo traz para você as melhores opções de lazer e entretenimento da região. Confira agora na agenda cultural do Jornal Ensaio. Olá! Se você ainda não se programou para esse fim de semana, desencane, porque agora a Agenda Cultural traz as melhores opções de lazer e cultura da região. Então, fique ligado nas nossas dicas. Nessa sexta, dia 17, o Sesc Piracicaba apresenta o Samba de Cavalo Marinho, uma variante do Bumba Meu Boi que une música, dança, toadas, teatro e poesia, com a companhia Mundo Rodar, Grupo Cavalo Marinho Boi do Oriente e Mestre Inácio Lucindo. O evento começa às 7h30 da noite e é de graça. Ainda no Sesc, até o dia 30 de novembro, você pode conferir a 12ª Bienal Naifes do Brasil, com 106 obras de artistas das 5 regiões do país. A principal característica da arte naif é a simplicidade, e a exposição pode ser visitada de terça a sexta, da 1h15 da tarde às 9h30 da noite, e aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 6 da tarde. A entrada também é gratuita. Sábado é dia de espetáculos. O Teatro Unimep apresenta Frozen, uma aventura congelante, com a realização da Bonete Produções em 2 sessões à tarde. A primeira às 4 horas e a segunda às 5h30. E ainda no sábado, dia 18, se você se organizar, também dá tempo de assistir ao espetáculo Uma Vida Colorida, com a direção de Diego da Roz, que acontece no Sesc Senat, às 7 da noite. Eu não vou perder! Eu também não vou não! E você também pode perder! A gente se vê lá! No domingo, dia 19, a diversão fica por conta da música. O Sesc apresenta às 11 da manhã o ID Jovem, Voz em Movimento e Expressão Cultural. Uma vivência de sensações que influem na expressão vocal e na interação humana, com Ana Foiser e Júnior Fondello. E na sessão Nostalgia, para quem sente falta das músicas internacionais da década de 50, tem a apresentação do grupo Jack Flash, com o show intitulado Made in England, às 4 da tarde, no Sesc, com entrada gratuita. E então é isso aí. Legal estar aqui com você falando de lazer e cultura.
Tomara que você tenha um excelente fim de semana. Na próxima edição do Jornal Ensaio, a gente volta com mais dicas. Até lá! E por falar em cultura, responde pra gente. Você gosta de ouvir uma boa música? Quem não gosta, não é verdade? E hoje em dia tem sempre uma banda nova tocando no rádio. E o interessante é que isso acontece, em alguns casos, por causa dos estúdios musicais independentes. A chegada da internet e o aumento da pirataria digital desencadeou uma crise nas grandes gravadoras e atingiu todo o universo da música. Por outro lado, as gravadoras independentes ganharam um espaço no que antes não se acreditava ser possível. Hoje é possível ouvir uma gravação musical sem saber que se trata de gravação em estúdio independente. Por causa da alta tecnologia empregada, os resultados se confundem com os das grandes gravadoras. Tudo bem, o resultado já é conhecido, mas e o processo de gravação? Parece fácil, mas não é. Você vai entender melhor agora. Bom, aqui no Nox Studio Alive eu tenho são 3 salas, todas interligadas. Então eu tenho uma sala de bateria, uma sala que pode ser de voz, instrumentos de guitarra, baixo, e eu tenho uma terceira sala onde que rola a edição de tudo isso. E mesmo tendo o processo de gravação tanto separada, músicos e músicos, cada dia um músico grava, ou essa gravação ao vivo, tudo é gravado separadamente. Então depois que termina essa gravação, a gente tem todos os documentos, que hoje a maior parte do estúdio é tudo digital, e a gente pode remixar isso daí. Se alguém fez algum erro, alguma coisa, também a gente pode voltar a gravar, né? Então é um processo tranquilo. Esse novo cenário na música ajuda as bandas e músicos independentes a ter um espaço no setor que antes não tinha. Para você ir gravar num estúdio de grande porte, vamos lá para o Rio de Janeiro, uma gravadora grande, é muito caro, o acesso é difícil. Você tem como fazer isso na sua casa, você tem uma placa de som que tem 2 canais, tal, mas ainda você precisa ter um estúdio independente com um profissional bacana que saiba mexer com equipamento para você chegar num resultado legal. Eu acho que os estúdios independentes vieram para somar mesmo, entendeu? Só que tem que tomar cuidado, tem muita coisa por aí que... O trabalho dos músicos e da produtora é bem caprichado e leva um bom tempo para ficar pronto, mas o resultado é surpreendente e o cenário musical brasileiro fica muito mais rico. Outra opção de lazer para quem quer curtir o fim de semana em família é o Zoológico Municipal de Piracicaba. Mais de 400 animais vivem no local e a maioria das espécies corre risco de extinção. Entre eles estão também os animais mais ferozes da fauna brasileira. Mas como garantir a segurança dos visitantes sem comprometer o conforto desses animais? Morada de vários animais da fauna brasileira, o Zoológico Municipal de Piracicaba oferece muito mais do que entretenimento. São momentos de interação entre o homem e a vida selvagem. Convivem aqui 423 animais, como os temidos répteis, os admirados pássaros e os curiosos roedores. Também estão os bichos que ocupam o topo da cadeia alimentar. Existem normativas para que a gente construa um recinto. Então, essas normativas elas são seguidas e só através da normativa isso já oferece segurança tanto para o animal quanto para o visitante. A história do menino de 11 anos, atacado por um tigre em um zoológico no Paraná há poucos meses, chamou a atenção de pessoas no mundo todo e levantou a questão sobre a real segurança dessas instalações. Seria mesmo possível oferecer segurança e conforto tanto para homens quanto para animais? Para que eu traga um animal aqui dentro do zoológico, seja ele novo ou transferido de algum outro lugar, eu preciso ter o meu recinto adequado a essas normas. Então, no caso de animais de grande porte, a Secretaria do Meio Ambiente vem fazer uma vistoria para ver se realmente o local está adequado. Atualmente, o Zoológico Municipal de Piracicaba possui uma área total de 47 mil metros quadrados, sendo 22 mil destinada aos animais.
Conta aproximadamente com 22 funcionários e não possui câmeras ou equipamentos eletrônicos. Aos finais de semana, dias de maior movimento, a segurança é reforçada com a presença de mais 2 monitores que fazem rondas constantes ao longo do zoológico. O zoológico, pelo menos aqui o nosso, ele é um ambiente seguro, tanto é que eu estou com os meus alunos, a gente está fazendo uma visita monitorada, então mantendo, né, o que eles pedem como padrão de segurança, eu acredito que isso é tranquilo sim. A criançada parece não temer os animais selvagens. Você tem coragem de passar a mão? Tenho. Pode ou não passar a mão ali na onça? Não. Você teria coragem se pudesse? Sim. Embora eles estejam enjaulados, todo cuidado é pouco. Ignorar os instintos desses animais e abusar da sorte pode não ser uma boa ideia. O Jornal Ensaio fica por aqui. Você pode conferir as notícias de hoje no nosso site www.soureporter.com.br. Até a semana que vem! Fique agora com mais imagens do Zoológico de Piracicaba. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Até mais!